Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. Me chamo Osana, Osana com H, tá? Tenho 34 anos e sou mãe do Enzo, de 9 anos, e do Caleb, de 5 anos. Atualmente sou mãe solo, né? Separada do pai dos meus filhos, e moro sozinha com os dois. E vim gravar um vídeo aqui que veio um assunto aqui na minha cabeça, né? Sobre o tema quais as consequências das nossas escolhas, né? Deixa eu afastar um pouquinho a câmera para ficar um pouco mais. Quais as consequências, agora acho que ficou bom, das nossas escolhas. Lembrando que eu não sou nenhuma psicóloga, não tenho nenhuma formação, mas assim, o que eu vou falar aqui é sobre experiências da minha vida, tá? O que eu penso sobre as nossas escolhas, sobre as consequências que vêm depois, tá? Não repare, eu tô de pijama, ó, tô de camisolinha ainda, que eu ainda vou tentar dormir, tá? Então, sobre o tema do vídeo. Eu acho que é um tema bem interessante, você parar pra pensar sobre o que a sua vida inteira, fazer uma análise de toda a sua vida, de tudo o que aconteceu. E tudo, na maioria das vezes, tem coisas que eu acredito no destino, mas tem coisas que são consequências das nossas escolhas e às vezes das escolhas lá atrás dos nossos pais. Vou começar pelas escolhas da minha mãe, né? Que eu penso que às vezes que eu fico pensando, né, que tem coisas que foram escolhas que ela fez e obviamente escolhas erradas, né? Eu também fiz algumas escolhas erradas na minha vida e vou mais para frente no vídeo eu vou falar. A minha mãe teve eu sou eu e uma irmã de filha do mesmo pai ela já tinha ela teve um envolvimento com meu pai, né? Meu pai era viúvo e tiveram 2 filhos e minha mãe já tinha outros filhos de outros relacionamentos, enfim, mas assim, ela acabou que ocorreu que meu pai bebia e ele agredia ela, né? E assim, ela acabou tendo que dar a gente, eu e minha irmã. E depois da gente, ela ainda teve mais filhos. Então, onde que entra a escolha que eu falo? Por exemplo, ela já tinha acho que 3 filhos antes de mim e antes da minha irmã. Minha irmã é mais velha que eu. Ela já tinha 3 filhos. Só que antigamente as coisas também eram muito difíceis, né? Mas assim, ela já tinha 3 filhos. Ela ainda foi ter mais 2 filhas, mesmo sabendo na dificuldade que ela estava passando, que as coisas eram difíceis para criar aqueles filhos que ela já tinha. Mesmo assim, ela ainda teve 2 filhos. Então, assim, eu acho que é uma escolha que a pessoa faz, uma coisa que a pessoa faz sem pensar. E isso traz, acarreta consequências para a vida toda. Não dela, não só dela, mas acarretou para minha vida, para a vida da minha irmã. Aí depois que teve a gente, ainda teve mais filhos. Ou seja, ela não conseguiu criar a gente, teve que dar para outras pessoas criar. E mesmo assim teve mais filhos. E isso não entra na minha cabeça. Como que eu não consigo criar os meus 2 filhos, Enzo e Caleb, e eu vou pegar e ter mais filhos? Sabe? Tipo assim, sem ter melhorado em nada as condições. Nem financeira, nem psicológica, nem nada. Então, assim, pra mim, hoje eu pago consequências disso, porque isso psicologicamente me afetou muito. Eu senti falta minha vida inteira, porque ela me doou para uma pessoa de mais idade, que não conseguiu, fez o que pôde, mas não conseguiu me acompanhar 100% na minha adolescência, na minha época de rebeldia, nas coisas que eu precisava. Então, assim, eu nunca tive uma mãe presente depois da minha adolescência, depois dos meus 15 anos. Eu morei com os meus pais adotivos até meus 14 anos. De lá eu fui trabalhar em casa de família, sofri muito. Eu sentia falta, eu via aquela família ter os seus filhos, tratar bem, cuidar, e eu sentia falta daquilo pra mim, sabe? Eu era apenas uma criança
tendo que dar conta de cuidar de crianças, de outras crianças e de uma casa para ganhar pouco, para poder me manter, para poder vestir uma roupa e calçar um sapato, ter o básico, sabe? E naquilo eu saía muito, comecei a beber e muitas coisas. E tipo assim, obviamente, se eu tivesse tido pais mais presentes, se eu tivesse tido. Não tô culpando a minha mãe adotiva, tá? Porque minha mãe adotiva ela fez o que ela pôde, ela já tinha idade. Mas assim, se eu tivesse tido os pais tradicionais, como muitos tiveram, é, biológicos, presentes, novos, essas coisas, talvez teria sido muita coisa diferente. Então, assim, na vida toda eu senti falta de ter mãe, de ter uma pessoa presente, de me sentir amada como filha, porque quando eu sempre me sentia assim, testada, sempre tentando que alguém me provasse que me amava e eu nunca tive isso. E hoje eu tenho dificuldade até com relacionamento, porque eu não consigo me sentir amada. Eu tenho muita insegurança nessa parte. Então, assim, isso foi uma consequência que às vezes a minha mãe ela pode achar que ela não tem culpa nenhuma, mas tem. A gente bota um filho no mundo, a gente tem que pensar tudo que vai fazer com ele ali, desde ele pequenininho até ele adulto, porque aquilo ali vai refletir na vida dele lá na frente. E isso reflete na minha vida até hoje, a falta de uma mãe, a falta de um pai amoroso, a falta de muitas coisas. Graças a Deus, assim, tive meus pais adotivos e tudo. Já falei muito sobre eles aqui no canal, né? Que fizeram o que puderam, mas meus pais também eram um pouco rígidos por conta da religião e muitas coisas assim. Então, é uma história bem complicada, mas assim, querendo ou não, isso acarretou no meu psicológico, acarretou na pessoa que eu sou hoje, né? E querendo ou não, a depressão, uma hora ela bate na porta. E assim, aí aconteceu que eu também fiz escolhas erradas, né? Eu, com o tempo que eu tava morando em Belo Horizonte, eu comecei a conversar com um rapaz, né? Por telefone, era lá da minha cidade, e eu resolvi que eu vinha morar com ele sem namorar. Por quê? Porque eu já não tinha eu tinha aquele sonho de ter família, e eu não tinha família, e essa pessoa estava disposta, eu não tinha aquela família presente que cuidasse de mim, e essa pessoa estava disposta a formar família. Então, o que eu fiz? Vim morar com a pessoa sem namorar, sem conhecer direito. Conhecia porque sabia que era filho de fulano de tal, isso e aquilo. O que aconteceu? Deu ruim, não deu bom. A gente viveu ali por 7 anos, mas não foi fácil, tinha muitas coisas. E eu tive filhos, que meus filhos não foi uma escolha errada, mas talvez a pessoa tenha sido. Porque hoje, separada, eu vejo que a gente não se entende muito bem. A gente se entende de uma certa forma, mas às vezes ele não é o que eu queria que ele fosse para os meus filhos. Hoje eu olhando, eu teria escolhido coisas diferentes, eu teria escolhido uma pessoa que fosse da minha religião, eu teria escolhido, porque eu já conhecia, né, a palavra, eu já gostava e tipo assim, não escolhi uma pessoa desse ambiente, eu não estive nesse ambiente também. Então assim, hoje eu escolheria diferente, porque se eu tivesse escolhido, eu fico pensando, se eu tivesse escolhido outra pessoa para ser o pai dos meus filhos, com outra cabeça, talvez fosse tudo diferente hoje. Talvez não tivesse tendo brigas, atritos, de coisas que eu não concordo, que ele faz e eu não concordo. Então, assim, isso também. Aí veio a separação de uma forma errada também, né? Em várias coisas ele errou, mas assim, nenhuma coisa que eu errei eu sou errada pro resto da vida, mas tudo bem. Veio a separação, que depois eu me arrependi, né? Não me arrependi da separação, me arrependi da forma como ela aconteceu, que não vem o caso aqui desse vídeo. E assim, hoje eu vejo os meus filhos também pagando as consequências da minha separação. Então, será que se eu tivesse escolhido melhor o meu casamento, será que se eu tivesse escolhido outra pessoa, tivesse pensado mais antes de ter filho,
com ele, se via que já não estava tão legal, será que se eu tivesse pensado mais, se eu tivesse escolhido mais, será que os meus filhos estavam passando por isso hoje? De às vezes não ter conforto, um conforto bom, de não ter uma condição financeira boa, de não frequentar um shopping, de não ter uma roupa melhor, de não ter uma escola melhor. Será que os meus filhos estariam passando por isso hoje? Claro, óbvio que eu faço o que eu posso pelos meus filhos, eu trabalho, mas é muito precário. Tem muitas coisas que são precárias ainda. E os meus filhos estão pagando por isso. Então, assim, quando você coloca filho no mundo, principalmente relacionado a filho, você coloca filho no mundo, tem que pensar muito bem. Tem que pensar muito bem. Porque os filhos, eles pagam consequências de escolhas do pai e da mãe. Às vezes fala assim, ai, mas onde come um, come 10. Não é assim, tá? Filho não vive só de comida. Filho precisa de muita coisa. E assim, a gente tem que tentar dar o melhor, sabe? E os meus filhos hoje, eu vejo que eles pagam algumas consequências, eles pagam algumas coisas que foram escolhas erradas minhas. Foi, tipo assim, de eu ter casado com uma pessoa que eu não amava, foi eu ter me separado e eles vivem uma vida às vezes um pouco desconfortável, sabe? Assim, como que eu posso explicar de uma forma para vocês entenderem? É, às vezes o que eu ganho não é suficiente, a pensão não é suficiente. Então, assim, se eu tivesse escolhido melhor, se eu tivesse pensado, não, esse não é o momento para mim ter filhos. Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho conforto, eu não tenho um apartamento bom, eu não tenho um carro para precisar levar no médico. Talvez as coisas não seriam assim hoje. Mas foi por quê? Porque foi consequência das minhas escolhas. Assim como eu estou pagando também consequência das escolhas da minha mãe. Hoje eu não tenho uma mãe presente. Eu nunca tive. Quando eu tive os meus filhos, eu senti muita falta de ter uma mãe no meu resguardo, sabe? Para me ajudar. E eu não tive ninguém. Eu tive que me virar sozinha. Sozinha. Eu e Deus e o pai deles. Então, assim, vamos pensar nas consequências das coisas, nas escolhas que nós fazemos. A gente faz muita escolha errada e por isso a gente paga e acha que assim, é culpa, sei lá, do universo. Não é. É culpa das nossas escolhas erradas. Não é o destino. É escolhas que fizemos erradas. Eu acredito que no destino é você conhecer alguém de, tipo assim, estar no destino você conhecer alguém diferente, você fazer uma amizade, aquilo ali é o destino, mas tem coisas que são as nossas escolhas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar, né? Foi um pouco confuso, eu concordo, mas assim, eu acho que é bem interessante esse tema, sabe? Você parar pra pensar nas coisas que você faz. Hoje eu fico pensando, hoje eu sou evangélica, né? Eu frequento a CCB. E assim, eu fico pensando, se eu tivesse escolhido uma pessoa da minha igreja, que eu já conhecia, poderia ter passado antes e tal, mas tudo também tem a hora certa. Mas se eu tivesse tido filhos com uma pessoa dali, talvez, não que seja santo, essas coisas, não tem nada a ver. Mas assim, talvez o que eu sonho para os meus filhos fosse mais fácil de realizar, sabe? Porque eu sonho os meus filhos frequentar a igreja, eu sonho com os meus filhos tocarem na igreja, essas coisas. Eu acho que mãe, ela só pensa no melhor para os filhos, e eu acho bonito, sabe? E assim, eu vejo que é muito difícil, porque enquanto eu levo aqui no domingo um na igreja, o outro não vai, já não vai. Ele tem também suspeita de ter transtornos, né? Alguns transtornos, mas tudo bem. Mas enquanto eu levo na igreja, quando vai pra lá pro pai, o pai leva em outros lugares que não vem ao caso aqui, sabe? O pai não vai levar pra igreja. Se ele fosse da igreja, mesmo a gente separado, o que que ia acontecer? Domingo aqui eu levo no culto de jovem, quando fosse domingo lá, que é o domingo dele, ele também levaria no culto de jovens. Ficaria muito mais fácil de instruir. Só que aí cria duas crianças com a cabecinha bagunçada, que não sabe pra qual lado vai, sabe? É tipo isso, duas crianças que tá com a mãe vai pra igreja, tá com o pai, tá num ambiente de bebidas, num ambiente de bagunça, entende? Então assim,
foram escolhas erradas que eu fiz. Eu escolhi uma pessoa errada, infelizmente. E agora não tem mais como voltar atrás. Não tem mais o que fazer. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do tema. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso, sobre se é escolha, se é destino, o que é. Mas deixa aí nos comentários para mim saber, tá bom? Tchau e fiquem com Deus.